ele é legal? Porque não é www. Então, nós já estamos quebrando o próprio protocolo da rede internet, e que muita gente não se dava conta. Então, quando lá em 1995, esse é um dos primeiros sites de arte do Brasil, e é muito pouco falado. Aí, se vocês virem o próprio protocolo de app, como que a gente conseguiu? Simplesmente que a gente foi lá na própria Unicamp e falou, qual vai ser o endereço? Eu falei, vai ser www. Não, mas tem que ser www. Não sei o quê. Tanto que, muitas vezes, quando o pessoal ia fazer pesquisa de sites de arte, essa coisa toda, muitas vezes o pessoal escrevia www.wawrt.unicamp.br. Falava, não, ou muita gente escrevia, puxa, eu não consegui encontrar o trabalho de vocês. Aonde está isso? Falei, escreve direito. Então, essa já de cara, essa entrada de estrutura de quebrando o próprio código colocado, né, pela, digamos, internet, já é o trabalho em si. Né? Então, a gente conseguiu ficar com esse, digamos, endereço, ficamos de 1995, que é quando começa digamos, trabalho, até mais ou menos 1997, onde fez um trabalho que chamava Depois do Turismo Veio o Colunismo. Né? Foi a última vez que a gente conseguiu trabalhar com esse, digamos, endereço, porque aí os caras vieram de pau em cima e não sei o quê, e a gente teve que mudar esse HTTP aí para www. Pronto. Aí sim, pusemos o www.ar. Digamos, internet. Mas é muito interessante, eu acho, essas questões de como que a gente vai usar, muitas vezes, em questões, quando a gente vai usando tecnologia, vai usando mídias, a gente muitas vezes se sente impelido a trabalhar com determinados protocolos. Então, a gente tem uma certa obrigação. E, muitas vezes, a ideia do próprio artista, uma das funções, se a gente pode falar em função de arte, é realmente romper, ou discutir, ou questionar esses códigos que estão aí colocados para a gente como se eles fossem inalteráveis. Então, é um jogo de tipo palavras, ao mesmo tempo, é uma brincadeira e uma rebeldia com esse código que estava aí e que continua até hoje imposto, porque ninguém tipo questiona por que tem que ser http://www ou tira esse www. Muitas vezes a gente aceita porque a regra do jogo é essa, eu entro aí e vou em frente. E aí começou a nossa história. Quando a gente vai depois para... Agora o grupo, em 2002, eu saio em 2001 lá da Unicamp, eu vou lá para a ECA, para o Departamento de Artes Plásticas da USP, e a gente vai fazer algumas instalações. Então, tem também uma mudança nessa, digamos, perspectiva, né? De trabalho só em rede, que enquanto se até então vinha sendo muito do trabalho era direcionado para a rede, aqui a gente começa a trabalhar com instalação interativa. No caso aqui, a gente vai usar, são projeções de corpos, né, que são aqui, olha, que vocês estão vendo, que tem aquela chacina lá na Baixada Fluminense, onde 30 pessoas são mortas aleatoriamente. Então, existe uma projeção de corpos que estão movendo, são corpos que se mexem, e esse movimento dos corpos ele é controlado por sensores que estão embaixo desse tapete azul aí, que foi feito por mulheres de prisioneiros. É um tapete lindo, enorme, que eu tenho, inclusive, até hoje na sala da minha casa aqui. E esses sensores, conforme você ia andando e se aproximando dos corpos nus que estavam ali, que os corpos apareciam, era corpo de homem ou corpo de mulher, né? Que aparecia, e conforme você andava, os corpos eles se contorciam mais ou se contorciam menos. E até o momento que você passasse determinado ponto dentro desse, digamos, tapete, onde essa morte seria, digamos, irreversível. Bom, eu não vou ficar explicando o trabalho por, digamos, trabalho. O Cozinheiro das Almas foi um game que nós fizemos baseado no livro do Oswald de Andrade, que é o perfeito cozinheiro da alma desse mundo, né? Que agora, ano que vem, vai fazer o centenário do chamado movimento modernista brasileiro aí. Então, é um game que a gente pegou como tipo roteiro, um texto brasileiro, né? um tema. Então, a gente foi trabalhar com a escola normal, a gente modelou a escola normal daqui de São Paulo, enfim, a gente fez baseado, fizemos uma tipo pesquisa de móveis, de época, enfim, é um game extremamente bonito, parte desses trabalhos estão sendo, a gente ganhou
ganhei aí no ano passado a Bolsa Rumos, lá do Itaú Cultural, para restauro de alguns desses aí trabalhos. Alguns desses trabalhos vão para o acervo lá do MAC USP, esse é um deles, que é quer dizer, o Itaú são restauro de alguns trabalhos meus, quer dizer, de quando não eram do grupo, e meus e do grupo, né? Esse é um dos trabalhos que vai ser restaurado. Eu não sei se é a palavra certa ou se vai ser atualizado. Isso é uma outra discussão. Alguns vão ser restaurados, alguns vão ser, digamos, atualizados, algumas dessas obras, né? Enfim, e vai lá vão para o acervo do Max. Isso é legal porque é um game. É um game que não tem sangue, que não tem tiro, que é uma outra dinâmica, é um tempo escorrido, os personagens não se mexem. Então, eles não se mexiam na época porque a gente tinha uma dificuldade técnica enorme. Eu estou falando de 2006, a gente começou a fazer o game em 2005. Foi exposto lá no ZKM, em vários lugares, esse tipo de trabalho, mas então a gente adaptou, teve que trabalhar com a poética do meio, com a possibilidade que a gente tinha de, digamos, trabalho para explorar poeticamente o meio, né? E a gente nunca reclamou por que a gente não tinha mais ou menos velocidade, que esses personagens eles se mexiam ou não, porque você tem que mexer, enfim, é o que a gente tinha, e com ele a gente tentou trabalhar o melhor poeticamente possível, que é o que sempre interessa para a gente, né? Então, esse daí, depois a gente tem vários outros trabalhos de luz, esse vai ser restaurado pelo Itaú, mas não vai lá para o acervo do MAC ainda, que é uma pena. Então, mas a gente trabalha com luzes que são infravermelhas, que não são visíveis a olho nu. Eu peço, por favor, Guilherme, quando faltar uns 5 minutos, você me dá um alô, porque aí para eu poder soltar o vídeo, tá? Senão eu fico falando que nem um louco aqui, e eu começo a discorrer em cima de cada trabalho, eu vou levar um tempão. Então, eu só quero mostrar... Perfeito. Tá ótimo. Tá? Então, eu vou só mostrar de maneira mais rápida alguns trabalhos para dar uma dimensão do que a gente faz, do que a gente fez, né, para ver como que a gente atua. Então, perguntar, puta, mas agora que vocês dominam o game, vocês não vão montar uma indústria de game, vocês não vão fazer uma oficina de game, qual que é o próximo game de vocês? Não tem game porra nenhuma, o game acabou. Isso é experimentação artística, eu não estou formando gamer, não tenho nada contra, adoro, jogo, mas a proposta do grupo não é um grupo de game que vai fazer game, poderia ser, não vejo problema nisso. De jeito nenhum, que isso fique muito claro. Não há nenhum problema nisso. Mas não é a proposta do nosso grupo. Deu tesão de fazer outra coisa? Acabou aquele barato? Vamos para o próximo. E acabou, não interessa. Então, onde ficou aquele tipo de conhecimento? Nós vamos usar aquele tipo de conhecimento. A arquitetura de navegação, a maneira como a gente trabalha nesses espaços virtuais, etc, etc. Um monte de coisa que nós vamos levar para outros trabalhos de maneira diferente. Então, essa foi a nossa opção. Não que ela seja única, longe de ser. Mas isso para ficar claro qual que é o nosso, digamos, objetivo com o grupo. A Moreira Cal, que eu vou mostrar ao grupo, esse trabalho também vai ser restaurado, esse vai ser restaurado, esse eu vou mostrar um vídeo no final, nos 5 minutos finais, que esse foi feito lá no Itaú. E, de maneira muito básica, só para falar o que é lá depois, quando vocês forem em vídeo, é a maneira que tem toda essa poluição da rua, que a gente nem percebe, fumaça, fuligem, cai nas folhas das árvores. Então, isso é uma maneira de avisar aos assim passantes que como que as árvores, elas, de alguma maneira, elas espanam as suas folhas, né? os seus galhos, para tirar essa poeira, essa sujeira, essa fuligem que se deposita nas suas folhas. Então, o projeto ele é basicamente isso. Tá? E, de modo geral, os projetos eles são bem simples e bonitos. Então, é um projeto que a gente não queria dentro, a gente foi selecionado para o Bienal lá do Itaú, de Arte e Tecnologia, mas a gente queria colocar o trabalho na rua, de maneira que todo mundo visse, todo mundo mexesse, etc. Bom, depois tem também esse Encontros, que é um trabalho que eu também gosto muito, que fala de celular, que fala dessa relação de forças entre o que está na rede, né?
e as forças da própria natureza. Então, é um trabalho conjugado os celulares eles vão se locomovendo, e tem um vídeo das águas do Rio Amazonas, águas marrons e águas pretas, que vão sendo trocados. Então, é um trabalho de vídeo também, mas é um vídeo que está dentro desses celulares. Um desses celulares ele funciona de acordo com as marés, ou seja, então é o ciclo da própria natureza. Ele sobe e desce na maré de 6, e de outro, conforme a gente vai colocando, vai colocando a palavra encontros em várias línguas na rede internet, ele vai se mexendo. Então, um mexe de acordo com as forças da própria natureza e outra com essa intervenção humana. E entre eles tem uma mola. Então, esse diálogo ele ocorre sempre, né? E esses dois elementos eles vão jogando um com o outro até que esse encontro das águas só vai acontecer em um ponto, que é quando as águas pretas e marrons elas se encontram. E nesse momento, que é o único que essas águas se misturam, eles se encontram, se veem. E a própria mola que faz com que eles se encontram é a mesma mola que os impele a não estar juntos. E aí elas se separam e o ciclo começa novamente. Bom, e aí são vários outros trabalhos, tem outros que a gente fez lá em Brasília, onde usa esse espaço ambiente, de criando lagos, digamos, virtuais, onde você escuta o som de possíveis lagos que você caminha e que não existem, evidentemente, que são lagos virtuais. Esse Mirante 50 que a gente fez na Praça Bloch, aqui em São Paulo, que conforme as pessoas iam andando, iam tendo outras, iam ativando sensores, etc. E tal. E, entre outros, também essa caixa dos horizontes possíveis, que é um cubo branco dentro de um cubo, no antigo Paço das Artes, onde nessa linha aí você tem esses horizontes, os céus diferentes que iam variando, né? A luz do céu desses horizontes, conforme, se você desse a volta no cubo, era como se você estivesse dando a volta no mundo. Então, cada canto do mundo, cada face desse cubo, era como se você tivesse em um ponto distinto do mundo, e esses azuis, esses horizontes iam sendo construídos para você. E, por fim, uma exposição que eu fiz no México, ainda toda essa questão aí foi uma exposição individual, minha e do grupo, onde tem trabalhos meus e trabalhos do grupo, que foi uma exposição que trabalha com essa questão da laranja, do milho, pimenta, esses elementos de colonização. Enfim, são um monte de histórias, são uma exposição bastante tipo comprida e legal, foram um espaço inteiro, um antigo monastério do século XVI, no Centro Histórico do México, e na entrada desse lugar, que eu só fui descobrir depois, quando eu estava montando, né, fazendo a primeira visita do México, tem lá, em frente a esse lugar, de 1652 a 1700 e não quantos, tinha uma fogueira da Inquisição. Olha o lugar. Dentro de um antigo convento dos frades augustinos, na cidade do México. Então, aí tem um monte de história. Então, aí tem linhas narrativas que se constroem, são 600 metros quadrados de espaço, são várias salas que têm peças antigas e peças localizadas dentro desse mesmo espaço. Entre elas, uma das que eu gosto, mas não vou contar a história inteira, porque não dá, é a caixa de choque, que lá no México, em alguns lugares, o pessoal tem uma coisa que chama-se toqueiro. Toque, em espanhol, é choque, né? Então, esses toqueiros vão lá na rua, quando você está em alguns pontos centrais. Isso é uma coisa meio que tipo folclórica lá no México. Então, você senta numa mesa e você está tomando uma cervejinha, tomando enfim, digamos, aguardente ali, e aí, para você mostrar que é tipo valentão, ou para curar a sua ressaca, passa os caras e dão choque. Então, eles têm uma caixa de choque, o cara vem com um dínamo, e aquilo vai assim. Então, os negros ficam sozinhos, ou com as mãos dadas em grupo, e eles ficam tomando choque, né? E aqueles choques, eles vão, até que alguém larga, né? Então,
esses personagens chamam toqueiro, isso chama caixa de choque. Então, eu fiz esse choque saindo de milhos, laranjas e pimentas, que são elementos que constroem essa narrativa, né, dessa colonização também, dessa chegada desses novos elementos, né, no México, e desses outros aí, que é o milho e pimenta, que vão também sendo também incorporado em outras, digamos, culturas. Mas eu não vou entrar muito em questão. Olha aqui. E olha só, nessa sala aí que isso está exposto é a Capela das Dores, Capilla de Dolores. Olha só o quadro, a pintura, a pintura que eu tenho atrás. Os frades com os astecas, ou seja, os povos originários, olha a sua posição, nem precisa dizer muita coisa, ensinando o que comer, o que ler, o que falar. O Deus que acreditar no mundo. Então, aqui não é só uma caixa de choque, são circuitos, né? Que essa exposição é composta de vários circuitos. Nós temos os circuitos e os curtos-circuitos também. Bom, aí, seguindo, tá vendo? Então, tem todo, ao mesmo tempo que tem essa veneração, que é um espaço, né? É uma tipo capela, é um espaço de reflexão e de pensamento, tem também toda essa outra questão da dor que se coloca, da dor física mesmo, né? De você impingir essa relação a esses participantes, né? Essa relação dessa chegada do outro, desse olhar do outro, dessa tipo cultura e de alguma maneira, dessa imposição, dessa visão e percepção do mundo também. Né? Que vem junto com todas as colonizações e todas essas histórias, e um espaço também que é um espaço religioso. Né? Enfim, o que eu convido vocês, quem quiser aí, que tire uma foto, tem um livro, catálogo sobre essa exposição, que é o de baixo aí, que é o do circuito Alameda, que essa exposição ela foi curada pelo Jorge Laferla. Então, nós dois fizemos esse livro aí, que é legal, e de cima, que é o Arte Telemática, aí, que vai falar um pouco desses mundos virtuais, ou seja, que eu acho que são 2 livros importantes dentro do meu, digamos, trabalho, e que passam pelas questões do grupo também. Tá? Então, é basicamente isso aí, enquanto grupo, que eu queria mostrar, e essas peculiaridades, né, dos nossos trabalhos. Agora, se vocês permitirem, eu queria apresentar de maneira bastante rápida o vídeo também, para mostrar um tipo de trabalho, que nem eu falei, os trabalhos eles são diversos mesmo, e é nossa intenção que eles sejam diversos, né, para que é o trabalho Amoreiras aí, né, e a gente encerra com isso depois. Perfeito, muito obrigado, fique à vontade. Amoreiras é um projeto artístico sobre autonomia, aprendizado artificial, natureza e meio ambiente. 5 novas árvores foram plantadas na Avenida Paulista, Centro Cultural e Econômico de São Paulo. São árvores proibidas de plantio nas cidades, por poluírem suas ruas com folhas que caem nos bueiros e frutos que atraem passarinhos, manchando de maneira indelével as calçadas, carros e roupas dos passantes. Então, para a gente ter uma ideia, o que ocorre, todo esse ruído que está aqui passando, todo esse som, toda essa barulheira que está aqui nos invadindo agora, o que ela faz? De alguma maneira, o som é um representante, né, é um sintoma de toda essa poluição que está aqui. Ao longo do dia, as aprendizes, pouco a pouco, adquirem mais autonomia em relação aos dados recebidos, numa dança diálogo de árvores, próteses e algoritmos, tornando aparente e de forma poética o balançar, às vezes involuntário e maquínico, às vezes através do próprio vento nas folhas.
Então, cada uma dessas árvores, ela é tratada como um indivíduo. Então, ela é tratada de maneira independente. Cada uma delas recebe um nível, uma frequência diferente de som. Todo esse sinal ele é dividido em diferentes faixas. E cada uma dessas faixas vai de forma diferenciada para cada uma dessas árvores. Ou seja, por isso que cada uma dessas árvores ela reage em um determinado momento e de maneira diferente. 2 microfones captam o ruído do ambiente. Esses ruídos são processados por um algoritmo de aprendizado artificial, que determina como cada uma das árvores se comportará. O computador se comunica via Bluetooth com placas Arduino. Estas controlam os motores que movimentam os galhos por meio de hastes, sacudindo a poeira que se deposita em suas folhas. A ideia é de sacudir a memória dos nossos quintais esquecidos, dos nossos quintais que a gente deixou para trás, nas nossas infâncias. Bom, era isso então. Obrigado. Perfeito, Gilberto. Sensacional. Grandes ideias aí, parabéns. Impressionante. Interessante notar como é que as experimentações, né, e como é que o uso da tecnologia passa por uma série de questões, né? Fiquei muito surpreso aí com a Caso 30, né, que fala de uma questão social e aí agora desembocando na Moreiras, uma questão importante ambiental e também social, né? O que eu queria saber é como é que o know-how acumulado por vocês, por você e pelo grupo, né, foi ao longo do tempo, né, desenvolvendo e mudando a maneira como vocês trabalham, né? A Santaella participou de uma conversa com a gente no começo da semana e eu fiz uma pergunta sobre, né, o leitor ubíquo, né, sobre como hoje é difícil que a gente preste atenção apenas em algo e como isso, por causa da tecnologia, tem se exacerbando ao longo do tempo, assim. Então, eu queria saber como é que o passar do tempo, né, aumentou o seu know-how para trabalhar com tecnologia em projetos experimentais e como é que o senhor vê com o avanço da tecnologia a percepção do público em relação a esse uso, né? Então, a gente vê essas árvores aí, isso foi em 2010, fico pensando hoje se alguém repararia nelas de tanto olhar nos celulares. Assim. Então, como é que o senhor percebe o avanço da tecnologia no impacto no seu trabalho e na percepção das pessoas atualmente? E parabéns aí de antemão por tudo que vocês construíram. Obrigado, Guilherme. Então, assim, obrigado pela sua pergunta também. Eu acho que essa construção, o que a gente vai fazendo com esse conhecimento acumulado? Eu acho que é uma questão de assim, os trabalhos, eles são construídos pontualmente. Então, eu acho que tem alguma coisa que cutuca mais a gente em algum momento, né? Por exemplo, digamos, a Caso 30 foi quando eu vi aquele absurdo a gente ia fazer uma proposta, foi para uma, digamos, exposição para um tipo, e eu vi aquele absurdo ali no jornal, que mataram 30 pessoas ao acaso, porque alguns caras ficaram bravos porque mataram um tipo policial, sei lá, alguma coisa absurda que ocorreu, então os caras saíram metralhando 30 pessoas num bairro do Rio, que chama Queimados, porque eles queriam, de alguma forma, se vingar aleatoriamente daquele. Então, aquilo me deixou de tal maneira chocado com quanto que vale um corpo humano, quanto que vale uma vida,
né? Que eu falei, não é? O que nós vamos fazer? Então, quando surgiu uma proposta uma proposta, digamos, edital, que é uma coisa interessante isso também, que isso muitas vezes concorre com assim editais. Uma maneira de você trabalhar isso, não que tenha um tema definido, mas existem editais e você dirige esses editais para o que você tem vontade de tipo fazer, né? Então, quando a gente viu aquilo, eu falei, gente, olha aqui, olha essa maluquice, vamos fazer alguma coisa com isso. Então, a partir disso, você tipo trabalha. E você usa esse repertório, por exemplo, de sensores, etc. E tal, e a gente, para chegar nessa, digamos, solução, a gente apanhou para burro, lógico. Não é uma coisa que você acerta de cara, já vem a proposta resolvida de jeito nenhum. Até que a gente gastou, quer dizer, o final das contas não ficou nada, porque a gente usou aquele tapetinho de game, aí entra esse outro conhecimento. Um tapetinho de game que custava $10, está certo que $10 hoje em dia já é uma grana, mas isso é tipo brincadeira, mas não é nada, para você ter 10 sensores, relativamente não é nada. Dentro de um negócio de plástico que você pisa, que é feito para dançar, aquele tapetinho de dança, né, que os negros ficam dançando de frente aos computadores, $10, porque a gente falou, nós precisamos mapear um espaço onde isso vai lá o corpo se tipo mexendo. Então era lindo o efeito, porque a gente gravou corpos, né, colocou uma câmera em cima com dois assim, atores nus, então eles iam se tipo se contorcendo. Então as imagens a gente fez no teto, um jogo de espelhos também, e um motor em que girava aleatoriamente, você não sabia onde a imagem. Quando o sujeito entrasse naquele tapete, e a gente usou 9 tapetes, ou seja, nós tínhamos 90 sensores embaixo daquele tapete. A gente mapeou muito bem ao custo irrisório, né? Mas foi até a gente descobrir a grande sacada, né? Antes a gente tentou fazer negócio no chão, não sei o quê. De repente, tá, e saiu. E aquela história era essa. Então, você ia entrando e você ia em direção à imagem. Conforme você passava ali, então tinha certos momentos em que você voltava e você ia, o corpo respondia a você, né? Então, o corpo ficava naquele vai e vem. Mas quando você ultrapassava determinado limite, o corpo se contorcia. Então, você via aquele corpo morrendo, duro, né? Então, era uma coisa impressionante. Então, foi assim um trabalho extremamente bonito também, mas foi em cima disso. Por exemplo, a Moreiras veio dessa tipo preocupação, né? Chamava de acho que era autonomia, né? Essa mostra, a Bienal, então a gente fez uma tipo proposta. E aí a gente, a partir dessa questão de, digamos, autonomia, a gente fez isso. A nossa sorte disso, você falar a questão por exemplo, celulares, muda. Mas o que era legal, digamos, desse trabalho é que isso tinha o balé mecânico também, né, do que a gente usou, foi uma das nossas referências também, os caras dançando. Então, a gente fazia como as pessoas andando na rua, era muito divertido. Porque as pessoas andavam na rua e, de repente, ela via uma árvore do lado dela, a árvore ela se mexia. Aí o cara, sem ele perceber, porque era uma coisa inusitada, uma árvore, o cara olhava, mas o que se não está ventando? Ou quando ventava, ela se mexia mais do que o vento. Então, quando o cara olhava, ele percebia que aquilo tinha uma autonomia. O legal é que as 5 árvores elas conversavam uma com as outras e elas aprendiam. Então, no final do dia, você tinha um balé, que nem um balé mecânico, em que aquelas árvores elas iam conjugando os movimentos, que se antes uma árvore escutava o barulho do metrô no chão, o sensor era assim, piezoelétrico, uma outra pegava o barulho da rua e assim por diante. A nossa sorte foi que houve uma série de fatores, como o próprio o Gilberto Dimenstein, que estava vivo, quando ele soube do tipo projeto, viu, o cara me chamou e falou, isso é lindo, adorei esse trabalho, o que eu vou fazer? Vou botar no rádio, vou botar no jornal, e publicou na Folha. Então, um monte de gente passava lá para ver. E a vizinhança, que fazia muito tempo que não via mora na rua. E tem mais, os meus trabalhos, tanto no México quanto esse, tem que ter fruto, tem que ter flor, tem que ter cheiro. Então, é época de fruto. Então, tinha amora. E o pessoal perguntava, pode te pegar? Eu falei, mas por que a árvore está aí? É para você pegar, é para comer. Entendeu? Então, isso é um outro elemento que fica tipo esquecido, como se só tivesse a função estética. Por isso que ele tinha que estar na rua. Então, as pessoas passavam, tinha amora, e um monte de gente ali que morava ali por perto
passava e a tipo curtia aquele negócio. Ah, e aí, como é que tá? Então, você já começava a conhecer a tipo vizinhança. O Itaú, no começo, ele tinha medo que fosse quebrado, porque a estrutura era extremamente frágil, delicado. Os caras, quando a gente montou aquilo e falou, vai ficar na rua, os caras falaram, mas você não falou que precisava ter guarda, polícia para prever, porque se vem um vândalo, quebra, como que nós vamos... Ficou 3 meses. Ninguém pôs a mão, ninguém quebrou uma peça. Fora, tipo, manutenção usual, que você tem que fazer mesmo. Mas nada de quebra, nada de, digamos, vandalismo. E exposto depois lá na Tomiotaki, 2 anos mais tarde, e também nada tipo ocorreu. Então, por quê? Porque houve essa relação que foi se assim estreitando, e mesmo quem tiver celular, eventualmente ele vai ver, ou vai receber a chegada desse, digamos, evento usando outras mídias, né? Mas é isso. Perfeito. O senhor tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né? Tem uma Você, questão... pelo amor de Deus, se você me chamar de senhor, eu vou cair. Você tocou num ponto muito importante, né? É claro que há uma presença da tecnologia, há uma presença estética aí, mas há também uma questão simbólica, né? Então, assim, a escolha da amoreira, e aí eu vi pelo vídeo, isso é uma coisa que acho que diz muito sobre o nosso tempo, né? Uma planta que é proibida pelos frutos e por atrair pássaros, e fazendo um paralelo com a outra obra, O Acaso, em que vocês, de alguma maneira, né, denunciam essas mortes na periferia usando um tapete feito por, né, esposas, né, de um grupo extremamente, né, marginalizado, estigmatizado, que é de homens presos, de mulheres, foram as próprias mulheres presas que fizeram, né? Eu queria saber como é que vocês articulam essas simbologias, assim, e quão importante é para vocês articular a tecnologia, mas com fundo simbólico, que muitas vezes pode passar despercebido, mas que teve uma escolha, teve uma curadoria ativa de vocês, né? Como a gente viu no caso, né, da Sofia, que estava aqui antes, no grupo, né, anterior, falando sobre arte e ativismo, né? Como é que o senhor vê a importância desses símbolos? Então, isso é fundamental no nosso trabalho. A gente tenta, embora muita coisa passe, óbvio que a gente só vai te perceber depois, às vezes percebem pela gente, né? Mas de um modo geral a gente tenta amarrar tudo e a gente tenta fazer as coisas simples. Então, se em alguns momentos a gente tentou fazer coisas tecnologicamente extremamente complexas e delicadas, a gente achou que o caminho, ou acha ainda, pelo menos nos trabalhos, que o caminho é completamente inverso, é trazer a poesia ou a poética para esses trabalhos de, digamos, tecnologia, onde eles ficam de tal forma entremeados que você não... Aquilo ele perde. Então, você vê aquela árvore, você vê aquele monte de motor, de placa, né, de placa de assim, circuito eletrônico, fio, está tudo exposto. Mas os caras, eles não sentem aquela, digamos, aversão à tecnologia. Isso é um computador, isso não sei o quê. Aquilo, ele, de tal maneira, ele faz esse casamento que está presente já na nossa vida de maneira tão óbvia como o próprio celular, por exemplo, né? Entre as outras tantas próteses que nós usamos, né? Mas, assim, que isso passe de forma relevante para os outros. É uma questão de chamar o próprio sensível, né? O sensível que existe nessa comunhão entre as máquinas e esses outros elementos da própria natureza, que eles também são da própria natureza, né? Então, eu acho que esse negócio, muitas vezes a gente trabalha com questões da chamada baixa tecnologia, mas é uma coisa proposital mesmo. Não tem o mínimo... O interesse é chamar a atenção para a nossa cotidianidade na contemporaneidade, né? Então, esses elementos eles se mesclam também bastante. Perfeito. Eu gostaria de te agradecer demais, Gilberto, por essa exposição, pelo vídeo, né, por tudo que você falou. Imagino, né, o quanto de pesquisa tem por trás desse trabalho. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer só uma pergunta, porque a nossa conversa e diálogo fica gravado. Se hoje vocês do grupo trabalham, né, com parceria em outros grupos, né, como é que isso se dá e como é que isso pode ser feito, né? Mas tem muitos grupos aqui na GIC que com certeza vão querer muito entrar em contato para desenvolver trabalhos em conjunto. Como é que isso tem acontecido na prática? Oba, entre sim. São sempre bem-vindos todos. A questão é que, assim, a gente tem o nosso ritmo
Porque uma coisa a gente trabalha que é a questão de você fazer a sua tese, o seu, digamos, mestrado ou o seu doutorado, que tem muita gente que faz também durante o tipo de processo e usa essas questões, por exemplo. Então, no próprio game, teve algumas pessoas lá que desenvolveram seus... Então, pega aspectos específicos e desenvolve, o que para a gente é excelente. Porque, então, eles vão buscando questões que a gente não tinha se dado conta, etc. E tal. Agora, a gente tem... nesse momento específico, nós estamos trabalhando com a questão de, digamos, que nós estamos restaurando algumas peças. A gente tem um outro projeto novo aí engatilhado, que é uma coisa que tem a ver com memória, tem a ver com a Espanha-Brasil, enfim, algumas outras questões que estão aí, digamos, andamento, e que está parado há mais de um ano. Isso me dá uma dor enorme, porque cada tempo, porque os trabalhos ele tem os seus tempos também, né? Então, assim, o que é difícil para a gente é aquela história. Quando a gente está lá fazendo um game, vem um monte de gente de game para trabalhar com a gente. Aí depois você vai, mas agora eu não vou mais fazer com game. Então, se o cara via para trabalhar a questão do game, seja ela qual for, tem um monte, são muito legais. Então, não é que a gente não gosta, mas a gente se propõe a fazer um outro trabalho, de alguma maneira existe uma frustração daquelas pessoas que vão com aquela intenção específica. Puxa, eu vim trabalhar narrativa em game, você vai fazer um negócio com luz, que você vai mexer com questão de sexualidade tipo mosquito, com árvore. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho, o que eu concordo plenamente. Então, causa essa coisa. Então, as pessoas que estão lá, é muito assim, quando o trabalho começa, a gente fala assim, ó, o trabalho que nós vamos fazer é por aqui. Não quer dizer que seja aquilo exatamente, a gente mexe com um lado, mexe com o outro, evidentemente. Mas é difícil de você... A gente não tem... A linha é essa, a gente quer trabalhar poética, essa mistura entre natureza, o homem e esses elementos eletrônicos, mecânicos que povoam a nossa vida. Então, isso está sempre, digamos, presente. Agora, a forma como a gente vai abordar é isso aí, tem essas coisas. Mas são todos extremamente bem-vindos, né? E quanto mais pessoas quiserem vir, melhor aí, né? A gente recebe aí de assim, braços abertos para participar. Professor, muito obrigado. Então, encerramos aqui a nossa conversa. A professora Regilene também mandou um abraço, ela teve que se ausentar agora, mas deu parabéns aí pela exposição, também ao evento, e eu também te agradeço imensamente aí pela participação e pela apresentação do grupo. Tenho certeza que muita gente vai ver aqui na GIG e vai procurá-los. Muito obrigado mesmo pela exposição e pelos trabalhos todos. Obrigado a vocês, um prazer enorme. A hora que precisar, só chamar que nós estamos aí também. Tá bom? Chamaremos, Obrigado. com certeza chamaremos. Muito obrigado, viu?